Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do Pode Mais com o Heitor Abreu. Hoje falaremos sobre gestão e inteligência artificial. É isso aí. Heitor, nossa primeira questão de hoje é: como você considera a adoção da IA para a empresa independente do porte e do segmento? Bom, eu considero a adoção da inteligência artificial muito importante, né? Na medida em que é uma tecnologia que eu sempre falo, não cabe mais gostar ou não gostar. Ela existe, ela já está no mercado, é uma realidade, então a gente realmente tem que buscar soluções nessa área de inteligência artificial para as empresas. A ressalva que eu tenho sempre é você entender, primeiro, se você precisa ou não de inteligência artificial nesse momento, nessa maturidade em que a empresa se encontra. E o segundo é para que você precisa. Existem atividades que você vai precisar, né? Como se você tem aspectos ligados ao uso de robôs na sua empresa, aspectos ligados à administração em que você pode usar modelos de linguagem generativa, como o ChatGPT conhecido, para melhorar o desempenho da sua empresa, etc. Então, eu acho que são dois pontos importantes. Primeiro, eu preciso ou não de IA? Sim. Sim, não. Se eu precisar, qual tipo de IA que eu preciso e aonde eu vou implementar? E como eu sempre falo, implementar com projetos pilotos, contratar pessoas que possam ensinar a desenvolver a IA não, né? O seu uso na empresa e ver, aferir até que ponto aquilo ali realmente está contribuindo, por exemplo, para a redução de custos, para a melhoria, a efetividade da empresa, etc. Então, eu acho que é importante se utilizar a IA, mas com esse comedimento, com essa ressalva, saber para que eu preciso daquilo ali, aonde eu vou implementar, pesquisar bastante no mercado os tipos de IA que existem, né? Existem muitos tipos de modelos, mas eles realmente são eficientes, são eficazes, fazem muitas coisas mais rápido, de forma mais eficiente e precisa. Muito bom, Heitor. E só lembrando, a Pluve é a segurança da informação e de dados, a empresa do Heitor. O Heitor tem uma palestra muito bacana para empresas sobre inteligência artificial e, consequentemente, otimiza muito o tempo da empresa a utilização da IA. O Heitor ensina isso em suas palestras, inclusive a fazer a apresentação de PowerPoint em 1 minuto. 1 minuto e 30. 1 minuto e 30. Mas já é um ganho, né? Vale muito a pena vocês conhecerem. Heitor, nossa segunda questão é: você considera que nós estamos vivendo em uma revolução tecnológica com a IA? Eu não tenho dúvida que a gente vive uma revolução tecnológica com a inteligência artificial, mas a gente tem que tomar as devidas precauções, né? Uma que me chama muita atenção é a questão da inteligência artificial, o washing da inteligência artificial, né? A chamada AI washing, né? Tomar cuidado para a gente não dizer que está usando a inteligência artificial, quando na realidade a gente não está usando, né? A gente está usando outras tecnologias muito boas que servem para aquilo lá, mas que não são inteligências artificiais. Então, é muito importante para a gente não cair nessa armadilha. Dito isso, eu reforço, né, a minha ideia que a gente está vivendo uma revolução, porque as demais revoluções, se a gente for lá para a primeira revolução industrial, né, dos teares, elas foram revoluções que cresceram numa velocidade que nós podíamos acompanhar. Sim. Né? E a partir do momento que, se de um modo elas tiravam empregos, de outro modo elas forneciam empregos quase que ao mesmo tempo. E era possível a gente elaborar, né, todo um contexto socioeconômico que isso não tinha muito impacto. O impacto realmente era da tecnologia. Hoje a gente vive num mundo em que a IA, eu chamo de mundo exponencial, né? Porque se a gente parar para pensar, a cada semana, não é nem a cada mês mais, a cada semana surge uma novidade em termos de inteligência artificial com capacidades que a gente nem imaginava. Então, a curva que era quase uma reta antes, né? Ou seja, era fácil de acompanhar, hoje é uma curva exponencial. E nós sabemos que o cérebro humano, né, tem dificuldade em acompanhar curvas exponenciais. Então a gente vive uma revolução que, na minha opinião, é completamente diferente das revoluções anteriores.
É muito importante sua resposta, porque as pessoas sempre falam, já passamos por diversas revoluções, será mais uma revolução. Só que o que tem que ser, né, compreendido, como o Heitor comentou, é essa revolução exponencial. Então, nós nunca tivemos a velocidade que nós temos, né, com a implantação da inteligência artificial. Então, isso causa, com certeza, já está causando e vai causar ainda mais impactos. Eu diria que é importante a gente sempre acompanhar o que está acontecendo em termos de IA. Nós temos visto empresas como a NVIDIA, por exemplo, fabricando GPUs cada vez mais potentes, mais econômicas, em termos de impacto ambiental, inclusive. Modelos de linguagem, né, como o ChatGPT, o Gemini, enfim. Existe uma série de modelos de linguagem cada vez melhores, cada vez mais assertivos. Tá? Então é uma revolução que a gente não está acostumado. Essa é a realidade. Nós nunca vimos, né, nas revoluções anteriores algo parecido. E isso é que me faz, né, pensar, primeiro, que nós estamos realmente vivendo uma revolução tecnológica fantástica. Né? Eu sou um defensor das inteligências artificiais, desde que com prudência, com regulação. E também acho que é uma revolução completamente diferente do que as outras. Não há quase que termos de comparação com o que a gente viu. Sim, muito bom, Heitor. O que você acha que muda na gestão das empresas com a adoção de tecnologias como a IA e a robótica? Ana, eu acho que muda muita coisa, né? Porque são tecnologias que exigem gestão diferente. Sim. Por exemplo, a gestão de robótica, ela exige técnicos especializados, né? Exige fornecedores de confiança, muito mais do que a gente tinha antes. Essa é a verdade, porque se um robô para na empresa por alguns minutos, isso é um prejuízo muito grande, porque ele pode ser um ponto de falha única, ou seja, se ele parar, todo o sistema para. Né? Então é importante a gente ter em mente que é uma gestão que exige, né, um SLA muito alto, muito bom, né, para que a gente possa rapidamente corrigir qualquer eventual problema. Na questão das IAs, é muito importante entender o papel da IA na empresa, né? O tipo de IA que você vai utilizar, se vai ser uma IA de linguagem generativa, um modelo generativo, se vai ser uma IA que vai só fazer vídeos para você, ou se vai ser uma IA que vai controlar, por exemplo, saída de produtos, ou vai controlar resultados de serviços. Isso é muito importante. Né? Então, existe uma outra necessidade de gestão. Né? A própria área de tecnologia da empresa, ela precisa ser reformulada. É preciso não se esquecer da segurança da informação e defesa cibernética, porque nós ficamos um pouco ou bastante dependentes dessas tecnologias que podem ser invadidas, né? E criar um problema sério na empresa. Né? Eu sempre dou o exemplo de uma empresa de e-commerce que tem o seu site derrubado, né, por um ataque que a gente chama de DDoS. O prejuízo pode ser enorme se aquele site ficar 5, 6 dias sem funcionar, porque ela depende da venda do e-commerce para poder ter o seu resultado. Então, tudo isso implica em planos de contingência diferenciados, implica numa série de aspectos que a gente tem que levar em consideração e que seria muito extenso, né, para eu expor aqui todos eles. E só lembrando, né, que existe a área, né, a famosa tecnologia da informação, a área de TI e segurança da informação, ela deve ser uma área à parte na empresa, até porque tem que existir uma segregação de função. Como a gente sabe, né, quem faz não pode ir auditar, né, como a gente sempre comenta, né, Heitor? E as empresas hoje elas não estão acostumadas, normalmente a TI resolve, só que não. É muito importante lembrar da área de segurança da informação. Esse teu comentário é importante, se me permite complementar. Claro. Na medida em que as pessoas precisam entender, quando a gente fala hoje de tecnologia, não é fala assim, olha, isso é o problema do pessoal da TI. Não. Hoje tecnologia é um problema da empresa inteira. Ele é transversal, assim como o risco é transversal, tecnologia é transversal. Sim. Então é preciso que você tenha, por exemplo, na área de segurança da informação, que não é só a parte de tecnologia, né? Ela envolve a segurança física dos ambientes, arquivos, etc. Enfim,
é uma área muito ampla, ela tem que ser segregada, como a Ana falou, da área de TI. Porque ela, inclusive, vai auditar, vai fiscalizar se a área de TI está com os instrumentos corretos de segurança da informação, né, na linguagem mais técnica, se tem firewall, se tem IDS, se tem IPS, se tem CIEM, SOC, enfim. E vai ver se esses sistemas de defesa estão funcionando realmente. Né? Além disso, ela vai olhar para o colaborador em geral, que não é nem da área de TI, se eles estão capacitados, treinados para lidar com os desafios de um mundo tecnológico, onde os golpes, infelizmente, só aumentam, né? Com deepfake, com fake news, etc. Então, a pessoa, né, que vai ficar na área de segurança da informação, ela tem que ser completamente apartada da TI. Né? Ele tem uma função, né, nos Estados Unidos chamada CISO, Chief Information Security Officer. Ele fica completamente afastado para ele poder olhar com olhos quase que de um auditor em tudo que está acontecendo em termos de tecnologia. Tal a dependência que a gente tem da tecnologia hoje em dia nas empresas. Sim, com certeza. E um outro ponto importante, Heitor, muitos empresários, gestores, né, acham que tem que investir valores exorbitantes em inteligência artificial, tecnologia. É claro, tem que ter investimento? Sim, tem que ter investimento, mas as empresas falham muito em treinamento, né? Então, às vezes você tem ali um parque tecnológico muito bom, mas esquece do treinamento, que é algo que não é um valor tão alto e que é fundamental para o sucesso tanto da área de TI como de segurança da informação. Não tenha dúvida, Ana. Esse é outro ponto interessantíssimo que você tocou, porque muitas vezes, né, o orçamento, até aprovado pelo Conselho, né, ele é voltado para a compra de ativos, sejam hardware ou softwares de segurança da informação, de defesa cibernética. Óbvio, como a Ana falou, que isso é preciso. Mas tem um outro ponto que você tem que prever o orçamento, que é o treinamento e a capacitação de todos os colaboradores. Né? Aquele pessoal que está ali, né, no chão de fábrica, no endpoint, lá no computador, né, no dia a dia, para que ele entenda os perigos da segurança da informação, a questão de ataques cibernéticos, a questão de golpes cibernéticos, né? A questão de lidar com o engenheiro social, que é aquele que prepara tudo, às vezes, para o hacker entrar, né? É insidioso, né? Esse tipo de profissional. E o custo é baixo. Né? Você capacitar é muito mais baixo do que você sofrer um ataque cibernético, por exemplo, em função de algo que você poderia ter evitado, como ensinar o que é um ransomware, o que é um e-mail phishing, etc. Né? E aproveitando, já que você tocou nesse ponto, né, a empresa precisa ter uma política de segurança da informação. É fundamental. Se a sua empresa não tem, ela deve providenciar de imediato uma política de segurança da informação, informando os colaboradores o que eles podem e o que eles não podem fazer em termos de segurança da informação. Sim. E só lembrando, né, a política de segurança da informação ela é muito importante, assim como diversas políticas, né, que é ideal que a empresa tenha, possua. O que eu sempre falo, né, o óbvio precisa ser dito, porque o colaborador às vezes ele não sabe o que você está esperando dele, né? Ele tem outra cultura, enfim, ele acaba trazendo ali para a empresa, ele acha que está fazendo melhor, mas não é o que a empresa espera dele. Então você precisa ter políticas e processos muito bem definidos. E, por favor, não façam a política de segurança da informação e coloquem em uma gaveta. Os colaboradores precisam conhecer e precisam ser treinados. E pode ter certeza que isso é muito mais barato do que uma invasão ou algum erro que o funcionário cometa, às vezes mesmo sem querer, mas por não saber o que deve ser feito. Perfeito, exatamente essa é a ideia. Heitor, nós estamos quase chegando ao fim, né? Fala-se muito que a IA pode roubar os empregos das pessoas. Qual a sua opinião sobre esse tema? Esse é um tema recorrente, complexo, né, para se abordar. A minha opinião é que a IA, eu não gosto de usar o termo roubar empregos, mas a IA vai substituir seres humanos. Né? Eu sempre dou o exemplo assim, e isso é real. Existe uma empresa americana que está desenvolvendo aí um parque industrial para em breve produzir cerca de 10 mil robôs humanoides, né, com formato de humanos, né, por ano. E as pessoas acham, não, esse robô ele vai trabalhar junto com o ser humano, né, que faz a mesma coisa.
Né? Esse robô ele é voltado, por exemplo, esse exemplo que eu estou dando, né? É um robô voltado para centros de distribuição, enfim. Me parece um pouco de utopia a gente achar que um empresário, né, e quem já foi empresário sabe disso, ele vai investir milhares, né, de reais, de dólares na compra de um robô e vai manter um empregado ser humano junto dele. Né? Ou seja, ele está aumentando os custos dele. Sim. Né? Então, é razoável pensar que aquele ser humano vai ser substituído por um robô naquela tarefa repetitiva, né? Uma tarefa mais insalubre, perigosa, inclusive. Né? Os robôs humanoides têm essa capacidade. Então, haverá, na minha opinião, uma substituição de seres humanos. Resta saber como é que a gente vai trabalhar os seres humanos que serão substituídos. Porque também não é só nessa área de trabalhos repetitivos que a IA, que a robótica está entrando. Se a gente olhar na parte administrativa, né, com os modelos generativos, eles também estão substituindo muitas pessoas. Eles fazem melhor, é uma verdade, fazem melhor, mais rápido e mais precisamente do que um ser humano. E acabam sendo um substituto do ser humano. A minha pergunta é, o que a gente vai fazer com esses seres humanos que não vão encontrar postos de trabalho imediatamente? Alguém poderá argumentar, mas na primeira revolução industrial houve um aporte também de trabalho, né, para manutenção de teares, para construção de teares, etc. Só que isso não vale para esse tipo de revolução que a gente está vivendo, porque eu já falei que é exponencial. Não dá tempo de você preparar pessoas. E mais ainda, os postos de trabalho que vão surgir, na minha opinião, exigem uma capacitação prévia muito mais aprofundada. Né? Fazer manutenção de robô exige uma série de conhecimentos que essas pessoas não têm. Né? Fazer manutenção de uma IA, criar uma IA, exige um outro tipo de conhecimento muito mais elevado, de algoritmos, de estatística, de programação, de uma série de aspectos. Então, eu diria o seguinte, que a gente tem que realmente se preocupar com esse assunto. Por quê? Se o uso de robôs e o uso de IAs está sendo exponencial, é lícito a gente pensar que em algum momento a gente pode ter uma desempregabilidade exponencial. Sim. Óbvio que a gente vai precisar de novas mãos de obra, de novas capacitações. A pergunta que eu deixo é, nós seremos capazes de formar em tão pouco tempo essa mão de obra que a gente necessita? Então, é uma provocação, é uma reflexão que eu deixo. Heitor, muito obrigada. Heitor tem um artigo que está no LinkedIn, que fala sobre a empregabilidade e a inteligência artificial. Vou deixar o link aqui no abaixo desse vídeo. Se você quer saber mais, leia o artigo, é bem interessante. E como eu comentei, a Pluvio oferece palestras sobre inteligência artificial e isso com certeza vai ajudar a otimizar o tempo da sua equipe. E até o nosso próximo Pode Mais. Obrigada por estar conosco. Até lá. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Até a próxima. Até.